Fala aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Henry e hoje, nesse vídeo, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre Cold Call. Então, o que é Cold Call? Para que serve Cold Call? Como aplicar Cold Call? Cold Call é igual a telemarketing? Se você tem essas dúvidas, fica nesse vídeo que eu vou responder tudo sobre esse assunto. Beleza? E aí, para começo de conversa, eu já quero começar aqui com o Cold Calling versus Cold Call. É a mesma coisa? Não é? Muita gente faz confusão aqui, tá? Então vamos primeiro definir o que é Cold Calling. Então, Cold Calling é uma técnica de vendas em que o vendedor faz uma ligação telefônica para tentar iniciar uma venda com pessoas que não demonstraram interesse no produto ou serviço que ele oferece, nem tiveram qualquer relação com a empresa. Então repara, o Cold Calling é uma técnica de vendas em que eu, enquanto vendedor, eu utilizo essa técnica quando eu vou fazer uma ligação telefônica, onde eu estou falando com uma pessoa que não me conhece, que não conhece o produto ou serviço que eu tenho ali para oferecer e nem conhece a marca que eu represento. Então, de fato, eu estou falando com uma pessoa que é uma pessoa fria, que não tem qualquer tipo de relação comigo, com o meu produto, com minha empresa, enfim. Então isso é o Cold Call, é essa técnica, beleza? E aí é diferente do Cold Call. Então, enquanto o Cold Call é o nome da técnica que eu utilizo, a Cold Call é a chamada em si. Então, por exemplo, se eu sou o vendedor e eu estou ligando para você para utilizar aqui o Cold Calling, né? O Cold Calling na chamada é a técnica que eu uso. Enquanto que a chamada em si é o que a gente chama de cold call. Então, eu posso pegar e fazer 10 cold calls, ou seja, 10 chamadas, sempre utilizando a mesma técnica, que é a técnica do cold call. Então, acho que é legal esclarecer isso, porque essa é uma confusão muito comum. Muita gente acha que é a mesma coisa, quando na verdade não é. E outra confusão que as pessoas têm bastante é se cold calling é telemarketing. E não é telemarketing, beleza? Existe uma diferença aqui que é bastante clara e eu espero deixar isso aqui para vocês dessa forma, tá? Então, por exemplo, a gente começa pelo objetivo. As cold calls, elas são usadas para prospectar e para qualificar os leads, não apenas para vender. Então, quando a gente está ligando, utilizando a cold call, a gente quer sim prospectar, iniciar o processo comercial com alguém, né? Mas a gente quer qualificar o lead, a gente quer ver se faz sentido ou não falar com ele, a gente quer pesquisar ele ali antes, a gente quer fazer um atendimento mais humano, tá entendendo? A gente quer entender o problema dele, o que ele está passando, para ver se faz sentido. A gente vai pegar mais informações ali, enquanto que a gente ali no telemarketing está muito mais preocupado em seguir um roteiro, né, para que a gente consiga ali fazer a venda, beleza? E aí aqui a gente também vê a diferença na estratégia, né? O cold calling ele requer vendedores que são mais especializados, mais qualificados, que usam argumentos e conduzem a ligação de forma estratégica, o que não existe muito bem no telemarketing, porque, de novo, no telemarketing a gente geralmente segue um roteiro. Então, por exemplo, eu estou no telemarketing, tá? E eu sou a pessoa que trabalha com isso. E aí eu ligo para você, sei lá, eu vou te oferecer um plano da operadora XYZ. Beleza. E aí eu vou falar ali o meu discurso, que provavelmente vai ter uma anotação ali em algum lugar que eu vou ter, e eu vou basicamente replicar aquilo para você, sem qualquer tipo de personalização, tá? E aí você vai me responder alguma coisa. Tem interesse? Não tem interesse? E aí dependendo do que você responder, não tenho interesse. Aí agora eu falo isso. Tenho interesse, agora eu falo isso. Então existe uma lógica muito mais clara, né? O cold call não é muito bem assim, é muito mais humano, sabe? Então, você não tem interesse, mas por que você não tem interesse? Qual que é a questão? Você vai tentar rebater, vai tentar entender, tá? Para que você consiga responder da melhor forma, tá? Então a gente tem ali uma venda mais humana, mais personalizada, mais especializada, mais qualificada, beleza? E por fim, né, no telemarketing, o foco é mais no volume de contatos que serão abordados, enquanto que no cold calling existe uma preocupação grande também com a qualidade de cada contato. Então assim, no telemarketing, a gente quer fazer volume, a gente quer ligar para centenas de milhares de pessoas. E no cold calling a gente também quer fazer volume, tá? A gente não vai deixar o volume de lado, porque é impossível a gente fazer vendas se a gente não fizer volume, né? A gente tem que fazer várias ligações para vender alguma coisa, beleza? Conceito básico aqui de funil. Agora, ao mesmo tempo, a gente está preocupado também com a qualidade de cada contato. A gente não vai sair prospectando qualquer pessoa. A gente vai prospectar pessoas que fazem parte do nosso público-alvo, né? E quando a gente vai entrar em contato com ela, a gente vai fazer uma pesquisa prévia antes, e isso obviamente demanda um tempo. Então, naturalmente, o meu volume de contato vai ser menor do que no telemarketing, beleza? Então também tem essa diferença aqui, tá? E aqui alguns pontos importantes relacionados à técnica do cold calling, tá? Então, primeiro, qual que é o objetivo quando você vai aplicar essa técnica? Um bom objetivo de uma chamada dessa é você marcar uma reunião. É você entrar em contato com a pessoa e tentar convencer ela a fazer uma reunião com você, porque na reunião você consegue ali convencer ela de comprar, beleza? Como que você consegue isso? Falando só dos pontos macro.
falando ali de maneira macro do que importa, do que interessa para ela, tá? Toma muito cuidado, porque às vezes a gente cai na tentação de querer explicar tudo nos mínimos detalhes. Cara, hoje em dia ninguém quer ficar meia hora com ninguém no telefone, tá? Especialmente gerações mais novas, não vão querer ficar ali 5 minutos que seja com você, explicando como funciona o teu produto, o teu serviço, etc. Cara, a pessoa vai querer desligar na hora, tá? Terceiro ponto, só gaste o seu tempo se você estiver falando com um decisor. Beleza? Então fale com decisores. Às vezes você vai ligar para uma pessoa e aí quem atende não é a pessoa que decide, que dá a canetada, tá entendendo? É uma outra pessoa. E aí tu vai perder tempo explicando tudo para ela, etc. E ela não vai nem passar isso para frente, mesmo que passe, ela não vende isso para a pessoa certa. Ela só passa a informação, tá entendendo? Então quando você não tá falando com o decisor, beleza? Não perde muito tempo, você pode fazer outras coisas, né? Aí aqui tem uma dica muito bacana. Se não for o caso, se você não estiver ali com o decisor, pergunte o nome do decisor, qual é o melhor horário para ligar para ele. Se você tiver abertura, peça até o telefone pessoal do decisor. Então imagina, eu vou fazer uma cold calling. Aí eu liguei, tá? Liguei para você, só que você não tava e aí uma outra pessoa atendeu. Aí beleza, eu já vi que eu não tô falando com o decisor. Tranquilo, mas aí eu posso chegar e falar, ah, mas quem que é o responsável por tal coisa? Ah, é a Maria. Tá, beleza, eu vou anotar. Ah, é a Maria. Ah, e qual que é o melhor dia e horário para ligar para ela? Ah, é terça-feira, 10 da manhã. Eu vou anotar, terça, 10 da manhã. Né? E eu, como sou cara de pau, né, e vendedor tem que ser um pouco assim, eu vou lá e pergunto, mas olha só, você poderia me passar o telefone de celular dela? Que aí eu consigo falar diretamente e tudo mais. E aí tem gente, né, que, enfim, que passa. Sabe? Eu, por exemplo, eu não passaria, né? E eu até te falo que a maioria provavelmente não vai passar, mas uma parcela muito significativa vai passar sim, e ali você tem um contato direto e consegue falar com a pessoa. Agora, mesmo que a pessoa não passe, você anotou, né? Ah, terça, 10 horas é um bom horário para falar com a Maria. Pô, perfeito, terça, 10 horas eu vou ligar, e eu já vou ligar falando assim, oi, tudo bom? Poderia falar com a Maria? E provavelmente a pessoa que está do outro lado só vai passar direto, entendeu? Se ela perguntar do que se trata, ah, não, só com a Maria. Você responde isso e acabou. Entendeu? E aí você vai direto no decisor, beleza? Agora, o que falar para ele, né? Vamos ver aqui um exemplo de abordagem para vocês entenderem como vocês podem aplicar, né, a técnica do cold calling, beleza? Então, nesse exemplo, a gente vai imaginar que eu sou o responsável aqui, tá, pelas vendas de uma agência de tráfego pago, de anúncios, tá bom? Então olha só essa abordagem, vamos analisar ela por partes. Então, olá, tudo bem? Meu nome é Henry e sou responsável pelos novos negócios da agência ABC, a maior agência de tráfego pago da região X. Então repara, eu me apresentei, né? Mas eu não me apresentei como vendedor, como responsável comercial, como qualquer coisa relacionada a vendas ou comercial. Eu falei novos negócios. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente está ligando para a pessoa, às vezes ela está no piloto automático. E aí quando você fala assim, ah, sou o vendedor, sou o gerente comercial, a pessoa vai pegar e vai pensar assim, ah, é vendas. Quero desligar, quero desligar, quero desligar. E aí ela vai já tender a querer te ignorar, a querer te cortar e querer finalizar a chamada. Então eu me apresento como responsável pelos novos negócios, pelas parcerias. Acho que tem outras nomenclaturas que você pode usar aqui que podem ser interessantes. E aí depois eu botei uma frase de autoridade, né? A maior agência de tráfego pago da região X. E aí dependendo do teu negócio, você pode usar outras abordagens. Ah, uma empresa referência na região tal, uma empresa que já saiu na revista tal, uma empresa que ganhou o prêmio X. Cara, qualquer coisa nessa linha é super bacana, porque tu já demonstra uma autoridade ali pro outro lado, né, pra pessoa, tá? Vamos continuar, ó. Trabalhamos para aumentar o seu faturamento, divulgando o seu produto para novos clientes através de anúncios. Então, em uma frase, eu resumi o que eu faço. Já tivemos um cliente parecido com você, chamado empresa XYZ, onde conseguimos aumentar o faturamento dela em 30% após 3 meses de trabalho, graças ao nosso trabalho com o tráfego pago. Agora, olha que bacana. Eu falei o que eu faço, né? E depois eu dei um exemplo e aqui uma dica. Você pode citar uma empresa que é concorrente da empresa que você está falando, ou então que, por exemplo, é uma empresa super conhecida na área ou que é do mesmo ramo, porque aí, se for uma empresa conhecida, se realmente for um concorrente, uma pessoa que está incomodando a pessoa que você está falando, que ela dorme assim, caramba, eu preciso vencer esse concorrente, cara, isso vai incomodar ela, isso vai despertar atenção, entendeu? E aí quando você fala, cara, olha, eu trabalhei com ela e eu aumentei o faturamento dela em 30% após 3 meses de trabalho. Tipo, eu consegui fazer isso com ela. Você já está deixando no ar que você também consegue fazer isso pro lead, pra pessoa que você está falando. Entendeu? E aí isso vai aumentar ali o desejo dela de saber o como, de entender como é que você fez isso, sabe? E repare também que eu tô falando aqui de aumento de faturamento, eu tô falando de dinheiro, entendeu? Eu tô dando um exemplo, eu não tô prometendo pra pessoa que eu vou conseguir esse resultado, mas eu tô falando, ó, eu já fiz isso, eu já gerei dinheiro pra alguém. Eu tô mexendo aqui no que importa, grana, tô mexendo no bolso da pessoa. Quando você mexe no bolso da pessoa, ela dá muito mais atenção pra você. Tá? Então muito cuidado para você não ter um discurso muito genérico, falar de resultados muito qualitativos. É bacana você trazer números, quantitativos, mexer no dinheiro, que aí a pessoa vai, né, despertar ali mais interesse no que você está falando.
ela vai conseguir dar mais atenção para você. E aí no final, ó, vamos marcar uma reunião para que eu possa te explicar como podemos gerar esse resultado para o teu negócio. Então vamos marcar uma reunião para eu falar como é que eu fiz isso aqui para ele e eu posso fazer isso para você. Olha que bacana, né? Então a abordagem que, cara, eu me apresentei, eu dei autoridade para minha marca, eu falei o que eu faço, eu dei um baita de um exemplo bacana e gerei desejo, interesse, etc, para conseguir marcar a reunião. Então você pode aplicar isso daqui e aí, óbvio, né? Nem sempre isso aqui funciona, gente. Você não vai prospectar 100 pessoas, isso aqui vai funcionar 100 vezes, beleza? Mas você pode usar esse discurso aqui, e aí, cara, provavelmente vai funcionar bem, talvez você consiga depois que você adaptar isso aqui, né, pro teu negócio, fazer uma leve adaptação de alguma coisa, alguma especificidade do teu negócio, que você altera alguma coisa nesse texto aqui, porque às vezes você tem alguma coisa no teu produto, no teu serviço, na tua área, que vale a pena acrescentar, ou tirar, ou enfim, mas que vai melhorar a conversão, né, com o tempo você vai otimizando isso daqui e vai sempre melhorando o resultado, sempre melhorando o desempenho, beleza? Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado, tenha entendido tudo aqui que eu falei sobre cold call, sobre cold calling. E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para que você consiga acompanhar esses vídeos que a gente posta aqui, tá? Para que você consiga ver mais vídeos como esse, beleza? Então é isso, gente. Obrigado demais por ter assistido esse conteúdo e até a próxima. Um abraço.